Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E às vezes eu gosto de contar anedotas para que as anedotas simbolizem certos estados de coisas que perpassam o nosso dia a dia e algumas me deixam muito perplexos. Uma delas é essa capacidade que nós adquirimos nos últimos dias de ampliar demasiadamente fenômenos humanos através da hiperexposição. Nos expomos a cada dia, como diz Byung-Chul Han, pornograficamente nas redes sociais. Nos expomos. As nossas intimidades são impostas e isso é tratado por Byung-Chul Han como uma maneira da sociedade atual digital praticar uma espécie de pornografia. Porque o que seria a pornografia? Pornografia seria a exposição máxima da intimidade, até que essa intimidade transpasse as entranhas até o útero. Isso é a pornografia. E hoje em dia nós estamos mais ou menos assim. Almoçamos, selfie. Jantamos, selfie. De uma maneira ou de outra, expomos partes da nossa intimidade, que é muito mais do que a exposição da privacidade. É muito mais porque existe uma diferença entre o público e o privado. Porém, há também uma diferença entre o íntimo e o... Existe uma diferença entre o público e o privado, mas fomos além, criando uma dicotomia entre o privado e o íntimo. O íntimo também aparece. Até então, principalmente na vida de grandes artistas, grandes atletas, a vida privada era prescrutada. Ou seja, havia e sempre tivemos essa curiosidade para sabermos o privado. O que se passa na relação entre pais e filhos, entre maridos e mulheres. Porém, a hiperexposição da pessoa humana nos fez caminhar para além do privado. Nós estamos à procura do íntimo. E as redes sociais, de uma certa forma, elas participam desse fenômeno porque as redes sociais são a ampliação máxima dos fenômenos humanos, que nós digitamos e o expomos ao máximo, e ao deletarmos, o expomos a uma suposta inexistência. É por isso que o indivíduo diz fala e depois ele deleta dizendo eu não falei. Não foi bem isso que eu quis dizer? Porém, era aquilo que estava sendo dito de forma clara e objetiva. O indivíduo pode até se equivocar, mas a quantidade de vezes onde a pessoa fala e ao mesmo tempo ela diz que não falou, ou seja, há uma hiperexposição dos fenômenos humanos e, ao mesmo tempo, essa procura pelo íntimo faz parte dessa hiperexposição, onde nós não nos contentamos mais com a privacidade. Nós queremos, e por que queremos a intimidade dos indivíduos? De uma certa forma, estamos habituados a colocarmos o rosto nas coisas, né? Vamos a um fenômeno natural, selfie. Estamos diante de uma comida, selfie. Ou seja, o nosso rosto precisa estar nas coisas. Mas vamos à anedota, né? Vamos à anedota. Mas antes de irmos à anedota, eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário,
e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. O canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, nós e eles fácil. Também faz parte dessa ampliação dos fenômenos humanos. Eu preciso ampliar-me. Então eu sou o outro. O outro é aquilo que eu digo, é aquilo que eu exponho, é aquilo que eu posto e é aquilo que... E não é mais se eu deletar. E caminhamos nesse pensamento binário que precisa de uma certa ampliação. Precisamos abrir os livros da realidade. E há uma proposta, né? Existe a possibilidade de fazermos a proposta dessa depuração fenomenológica, né? É preciso depurar os fenômenos, quem sabe, para além dos dígitos, mas será que isso é possível, né? Seria brincar um pouco com aquele fenômeno da Matrix, evidentemente guardadas as devidas proporções do filme. E esse canal também tem o objetivo de, além de combater o pensamento binário, convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, venham para o debate público. Vamos caminhar no debate para que não sejamos tratados apenas como os chatos da greve. É isso aí, vamos à anedota. Certo indivíduo passava pela rua. O nome dele era um nome que ninguém conhece. O nome dele era Joãozinho. Já ouviu falar desse nome? Eu nunca ouvi falar, mas... Então, pela primeira vez você está ouvindo o nome Joãozinho. Joãozinho passava pela rua. Triste e cabisbaixo. Ao encontrar Manuelzinho, Manuelzinho estava muito feliz. Feliz no emprego. Feliz no amor. Feliz no jogo. Manuelzinho não podia nem jogar, que ele ganhava. Jogava no bicho, ganhava. Olha, Manuelzinho estava muito feliz porque tudo dava certo para Manuelzinho. Joãozinho olhava para aquilo e... Joãozinho... Vou matar Manuelzinho. Aí o Joãozinho comprou uma pistola, né? Porque agora Joãozinho é bolsonarista, né? Não vou dizer que o Joãozinho era de esquerda, afinal de contas, dá muito mole, né? Para os bolsonaristas. Joãozinho era bolsomínio. Aí o Joãozinho comprou uma arma e matou o Manuelzinho. Capturado pela polícia. Seu delegado pergunta: mas Manuelzinho, por que você matou o Joãozinho? E Joãozinho disse: é que ele, através do seu sorriso, não deixava eu passar com a minha dor. Entendeu? Ou seja, Joãozinho se deparou com a felicidade intrínseca de Manuelzinho. E aquilo o afetou de tal forma que ele falou: eu vou matar Manuelzinho porque eu quero passar com a minha dor. E Manuelzinho só sorri. Como é que eu vou passar com a minha dor se ele sorri, 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 sorri e sorri? Nesse fenômeno humano que está acontecendo de ampliação dos fenômenos humanos à torta e à direita, também a alegria e também a tristeza e também a depressão e também todos os outros fenômenos humanos são ampliados. E ao ser ampliados, algumas pessoas chafurdam nessas possibilidades. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou sempre, agora, mais do que nunca, nas redes sociais, por causa do meu canal, por causa desse diálogo que eu tenho aberto com o público. E alguns indivíduos, eles me xingam todos os dias e todas as horas.
que eu acho mais curioso é que não tem uma trégua, não tem uma... Eles não respiram. Se eu passar, eles pau. Se eu passar, eles pau, 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 pau. Ou seja, com certeza, né? Até estatisticamente, alguns deles estão muito frustrados com a sua vida pessoal. Eles querem passar com a sua dor. Mas talvez eles entendam que eu esteja muito feliz. Talvez eles entendam que eu esteja muito bem. Por coisas a serem conquistadas com o mínimo de esforço e de trabalho. Eu tenho um canal que não tem milhões de seguidores, mas tem 6.500. Não tem milhões de visualizações, mas tem o vídeo que tem umas 300, outros tem umas 400, outros tem umas 500. Lá de vez em quando uns tem uns 1.000, 2.000, 3.000 até. Ou seja, e de vez em quando o YouTube, por razões óbvias, bota um dinheirinho lá na minha conta. Esse meu caminhar pela vida me proporciona viajar. Fazer um vídeo em Roma, fazer outro vídeo em Veneza, fazer outro vídeo em Florença. Coisas que dependem apenas de uma coisa chamada trabalho. Crédito, às vezes. E tantas outras coisas. E, evidentemente, que essa minha militância no YouTube abre também essas portas. Eu penso que isso também faça parte desse ódio, dessa tomada de posições onde o indivíduo, ao me ver passar, ele precisa me xingar. Ele precisa me xingar, ele precisa me xingar, porque na rede nós estamos expostos, hiperexpostos, e ao estarmos hiperexpostos, provocamos no indivíduo a sua hiperfrustração, a sua hiperdepressão. Porque, inclusive, há estudos sobre isso. Existem pessoas que não se relacionam com ninguém. Há estudos sobre isso. E o número, eu não me lembro agora, mas o número, quando eu fiquei sabendo, me pareceu surpreendente. É muito grande o número de pessoas que não têm nenhum relacionamento. De vez em quando, como professor, a gente percebe alguns desses passarem por nós. Indivíduos que vão para o pátio junto com outros alunos, eles se sentam no espaço. Tive esse tipo de contato com pessoas também na universidade. E em alguns lugares do mundo, isso é mais comum, alguns indivíduos desses se sentem um dia inundados e saem atirando em alguém. E no Brasil isso aconteceu já algumas vezes. Evidentemente que essas coisas podem fazer parte da vida social e cultural de alguns lugares. No Brasil isso está chegando mais agora, mas o que eu estou colocando é o potencial das redes sociais ao hiperexpor alegrias que talvez nem sejam reais. Felicidades que talvez nem sejam reais. Ao produzir contentamentos momentâneos, alguns indivíduos, ao se depararem com isso, têm a sua frustração, depressão e olhada no espelho ampliada. Eu sou esse indivíduo, ele tem um canal, vamos supor, não vou nem falar de mim, esse sujeito tem um canal, ele tem 100 mil inscritos, ele tem 700 mil visualizações. E eu tô aqui tentando falar para alguém num grupo de WhatsApp de 10 pessoas. E quando eu posto alguma coisa, 2 fazem comentário. Há uma hiperexposição, há uma hiperampliação dos fenômenos humanos
há uma hiperampliação da ansiedade, dos contentamentos, mesmo que sejam momentâneos ou aparentes. E, ao mesmo tempo, há um momento político que nós estamos vivendo é curioso porque uma das coisas mais curiosas que a gente observa nas redes sociais, e principalmente esses haters que estão sempre atrás de mim, como eles têm a necessidade de dizer: você é pobre, você é um nada, você é um miserável, você é um fracassado. Aliás, uma das palavras que eles mais falam: você é um fracassado. A impressão que eu tenho é que há uma transferência. O sujeito se sente fracassado e ele transfere isso para outros, né? Gessé Souza, o sociólogo ex-presidente do IPEA, ele diz que a sociedade brasileira tem uma elite do atraso. Essa elite, ela tem um certo ódio, uma raiva do pobre, né? Essa raiva do pobre, segundo Gessé Souza, se amplia através da escravidão. Nós criamos a escravidão e concentramos na escravidão, e a escravidão seria o símbolo máximo daquilo que nós chamamos de pobreza. E o Brasil, ao ser o último país a se libertar da escravidão, teria projetado a escravidão, ou seja, um lugar específico para a pobreza, para o pobre, e o pobre não poderia transitar para outro lugar. Quando o pobre começa a transitar para algum lugar, há um ciúme do mínimo crescimento da pobreza. No Brasil a gente observa isso. Não pode gastar. O governo não pode gastar. Não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar, não pode gastar, por quê? Porque vai descontrolar as contas públicas. 2% do Bolsa, 2% do PIB do Bolsa, vai desconcentrar, vai acabar com a economia. Só que se esquecem das operações compromissadas, do sistema da dívida que onera o Estado brasileiro muito mais do que Bolsa Família. Mas não pode gastar. Só que isso foi transferido para a pobreza, esse comportamento de classe média, né? Aliás, o professor Paulo Giraldelli tem um estudo sobre isso. Ele fala que no Brasil o que aconteceu foi que na escravidão, e até depois da escravidão, já estavam se acostumando até com a ascensão de determinados negros. Mas de repente chega um imigrante. O imigrante precisava dizer que ele estava acima de alguém e forma esse pensamento de classe média, onde quem está na suposta classe média precisa estar acima de alguém. E esse comportamento de classe média, eu penso que seja muito coerente essa colocação do professor Paulo Giraldelli, se transferiu para o pobre, que agora exerce um ódio mortal no miserável. Porque se o miserável sair da miséria, como eu vou poder estar acima de alguém? Então, de repente, o sujeito olha para uma pessoa como eu. Tem um canal. 6.500 inscritos. Algumas visualizações. Algumas viagens pelo Brasil e pelo mundo fazendo vídeo de acordo com todos os meus esforços. Isso gera, por parte de alguns, um ódio. Porque é como se eu estivesse no lugar errado. O cara acha que eu estou no lugar errado. Às vezes aparece esse tipo de raciocínio e às vezes só nós que fazemos parte dessa tradição afrodescendente percebemos algumas coisas, né? A Astrid Fontinelli, ela adotou uma criança negra e ela falou que depois que ela adotou uma criança negra, aí que ela foi entender certas coisas. Ela não entendia, ela não compreendia. Depois que ela adotou uma criança negra, aí que ela foi entender a diferença do tratamento com do filho dela em relação ao filho das outras, das outras mães que são brancas. Então, qualquer indivíduo que tem um vídeo, fala de filosofia, né, faz um trabalho peripatético pelo mundo falando de filosofia, para qualquer pessoa. Se é branco de olhos azuis, é filósofo, é professor, é filósofo. Às vezes, quando eu faço, a impressão que eu tenho é que as pessoas falam assim: qual é desse negão?
É como se eu estivesse no lugar errado. Eu estou no lugar errado. E esse comportamento de... É como se... E alguns que aparecem, esses haters que aparecem toda hora, a impressão que eles estão... Que me dá é que eles estão exatamente fazendo como dizia a música, né? Isso na realidade foi um samba. Que eu nem sei quem foi o autor, mas eu já ouvi essa letra. Meu pai de vez em quando ficava cantarolando. Tire o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. É isso que acontece. Sujeito... Olha, eu faço parte de mais de 700 grupos. Talvez eu entre no livro... Vou até pesquisar, talvez eu já possa entrar no livro Guinness dos Records. Eu faço parte de mais de 700 grupos de WhatsApp. Entro, saio, sou excluído, sou incluído. O sujeito entrou no meu privado e falou: e aí, maluco? Foi chutado do grupo. Eu falei: mas de que grupo você está falando? Eu não lembro de você. Eu expliquei para ele que eu tenho mais de 700 grupos. Eu não lembro dele. Falei que eu não lembrava dele. Aí fiz um esforço enorme para lembrar. Aí, tá, já sei, porque ele usou um termo. Ele ficava me chamando de martinalha, né? Como se fosse uma ofensa parecer com a martinalha. Grande martinalha. O cara me faz um elogio desse e acha que eu tô chateado porque pareço com a martinalha, né? Pô, tomara que eu pareça com a martinalha, né? Martinalha é um espetáculo, né? Realmente uma pessoa muito... uma artista muito... filha do grande Martinho da Vila, diga-se de passagem, né? Problema nenhum. Se alguém puder me chamar de martinalha, por favor, será uma honra. Mas nós temos percebido esse comportamento, né? Tira o teu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Aí, para passar com a dor, o sujeito começa a te atacar. E pá... miserável, fracassado, tentando projetar para o outro aquilo que está nele, né? Porque ninguém fica toda hora chamando o outro de fracassado nas redes sociais se for uma pessoa bem-sucedida, né, gente? Uma pessoa bem-sucedida vai ficar toda hora chamando o outro de fracassado nas redes sociais. Fala sério, né? Mas existe a necessidade. O sujeito precisa passar com a sua dor. E a sua dor é ampliada. É ampliada pelo que eu falei, por essa hiperexposição dos fenômenos humanos. E a hiperexposição real ou aparente da felicidade, da alegria, do contentamento, né? Evidentemente, quando eu estive agora fazendo uma viagem maravilhosa, fiz várias, né? E gravo os meus vídeos. Estive em Lisboa, Roma, Florença, Veneza nos últimos dias. E isso é fruto de trabalho, mas quando vai para a rede, isso amplia. E ao ampliar, amplia também o aspecto de frustração que há em alguns outros que, ao ver a ampliação de fenômenos humanos de contentamento, reais ou não, vê a ampliação da sua frustração, da sua decadência pessoal. O sujeito se sente um decadente pessoal, né? Às vezes eu fico com raiva. O sujeito me chama de fracassado, aí eu pego um vídeo que eu gravei em Veneza, posto no privado dele, aí acaba. Você vê que o problema é esse. Ele quer que você se sinta um fracassado para você se sentir como ele. Eu não estou dizendo nem que eu me sinto, nem que eu não me sinto. Aí eu pego um videozinho de Veneza, coloco no privado do indivíduo, aí ele para. Então o problema é esse. Ele quer que você se sinta como ele se sente. Pra puta que pariu, né? Pra merda. Aí eu posto mesmo, coloco lá pro indivíduo. Dá um presentinho pra ele parar de encher o saco. É isso aí. Gente, nos vemos em um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da anedota de dois nomes que vocês não conheciam, né? Eu fiz uma piada de Joãozinho e Manuelzinho. Vocês nunca ouviram falar de piadas de Joãozinho e Manuelzinho, ok?
Nos vemos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.